Bom, pessoal, agora aqui mais um vídeo, né? Vou trazer um tema um pouco diferente do canal que fala da parte de água, mas para chegar na parte de água também, você vai precisar fazer isso, né? Que seria o quê? Para que você vai fazer um mapa da sua fazenda? Qual que é a importância disso, certo? Aí isso vem do quê? Né? Logo quando eu formei, eu fiz muito mapa, né, de fazenda. Na época, a gente fazia com GPS de mão, fazia esse mapeamento para dar suporte para o banco. Né? Na época era o intuito de mostrar o projeto, o que tem de área, né, que você teria de área útil, e em cima disso fazia todo o manejo, né, de pastagem. Que, ou seja, o mapa ele vai te permitir isso. Agora, quando a gente começa a falar em intensificação de pecuária, entendeu? Intensificação de produção, né? Vamos falar aí agropecuária 4.0, não existe a possibilidade de você fazer isso aí sem um mapa, certo? Então, assim, o mapa ele vai te permitir, né, avaliar a logística dentro da fazenda. Então você imagina como é que você vai dividir, depois você levantou, fez aquele mapa prévio, né? Como é que você vai dividir isso? Como é que você vai fazer as distâncias? Então assim, o mapa ele vai te permitir quantificar o que você tem de pasto, né? Porque você vai conseguir separar de APP. Então se eu não tem essa área de pasto, né? E inclusive classificar ela, né? Ou seja, é, o primeiro passo no processo de intensificação de pastagem seria você ter esse mapa, certo? Então, o que que acontece? A primeira coisa, quando você se levanta, esse processo ele pode ser feito via drone, né, desde que tenha um RTK, vai ser um tipo de levantamento um pouco mais caro, né? Você poderia fazer ali pelo Google Earth, mas aí dependendo do tamanho da propriedade, imagina o seguinte, você fazer um módulo, 4, 5, entendeu? Piquete, que seja 20, é uma coisa. Aí tem que a questão das imagens atualizadas. Tem como você fazer isso daí, né? Pegando a imagem de satélite atualizada, você consegue ver muitas vezes a cerca, e o que você não vê, você poderia levantar com GPS de mão. Ou, né, o padrão do serviço, quando você não faz com drone, você faz com GPS Garmin, seria aí pegar o início e o final de cada cerca e fazer esse mapeamento, né? Depois de você fazer esse mapeamento, você poderia fazer os mapas de classificação. Mas aí o que que acontece? Depois você fez esse levantamento, você tem tudo isso daí em mão, aí você pode gerar produtos complementares, né? Porque aí você poderia fazer o projeto de rotacionado intensivo. A partir desse levantamento de mapa, você pode fazer o projeto de redistribuição de água, porque nesse caso aqui, quando você está intensificando, dificilmente vai coincidir a praça de alimentação com a aguada natural, a não ser que você sacrifique as distâncias, mas é ele que vai te permitir saber ó, a distância que tá longe, está perto, passou do ideal ou não, como é que eu vou dividir a área, certo? Você pode criar um mapa de classificação de pasto, não, essa área aqui é quicuia, essa área aqui é mombaça, essa área aqui é braquiara, entendeu? Então você consegue classificar isso daí, né? E em cima disso você consegue fazer o planejamento de um manejo, correto? Uma outra vantagem de você ter o mapa. Hoje já tem, né, algumas startups que você pega esse mapa, gera um KML, você importa esse mapa dentro de uma plataforma e aí ele vai ser o início para a sua gestão. O que é que ele vai te permitir? Quando você tem essa informação, quando você tem esse mapa, aí você consegue ter uma série de informações, por exemplo, né, o que que tem no pasto X de animal. Se bem que você poderia fazer, não precisa necessariamente ser uma plataforma, você pode fazer isso no caderno. Mas quando você tem um mapa, você tem modulado, não, módulo 10 eu coloquei tantos animais, você pode fazer isso aí à mão. Né? Mas assim, tentando mostrar até onde a gente pode chegar, certo? Porque você vai poder implementar uma nova prática de fazer o rotacionado e conseguir mensurar isso daí. Porque quando você tem a área, você tem o peso de entrada e você tem o peso de saída, aí vem uma infinidade de dados que você pode gerar. Com esse dado, ele pode servir, entendeu? Para você tomar uma melhor decisão, né? Com o uso do mapa, você vai ter
vamos colocar uma eficiência alimentar melhor. Por quê? Você vai conseguir dividir o piquete melhor, você vai saber as distâncias, então você vai estar entre o ótimo em distância do bebedor e o máximo que ele poderia andar, né? Você consegue otimizar a logística dentro da fazenda, certo? O que que acontece? Tudo que chega na fazenda tem que ir para o curral e tudo que sai tem que voltar para o curral. Ou seja, chegou do curral, ele tem que ir para qualquer módulo que você venha implementar, né? Então você consegue estudar essa movimentação, você consegue fazer um planejamento dessa movimentação dentro da fazenda e minimizar uma série de transtornos, certo? A parte de gestão hídrica seria o quê? Você teria duas situações, aquele mapa preliminar e em cima dele, né, você fazer a divisão ou em cima dessa divisão você faz o planejamento de onde vai ficar os bebedouros. Ou seja, a primeira coisa que você teria que fazer é o levantamento, dividir. Então, aqui que vai ficar a minha praça, na minha praça aqui que fica o bebedouro. Com esse próprio levantamento, você gera um mapa plano e altimétrico, né? Aí vai depender da precisão do equipamento que você está usando. Se vai ser um drone com RTK, se você vai usar uma imagem de satélite, e aí você vai ter a faixa máxima, né, de erro dentro do seu projeto. Mas com isso você consegue fazer esse planejamento, certo? Inclusive gerar mapa de declividade. Com o mapa de declividade você pode fazer, inclusive, um zoneamento dentro da fazenda. O que seria? Fazer o cruzamento dessas informações. O que seria ideal, né? O que seria a área ideal para pecuária ou agricultura, e da parte de pecuária, qual a área que eu poderia irrigar? Por quê? Porque aí você consegue saber distância de rede de energia, distância de captação, desnível, e tudo isso é o que vai dizer, é o que vai dizer, entendeu? A viabilidade do seu projeto de irrigação. Os custos maiores estão aí, principalmente na parte de energia e distância de bombeamento, certo? Com esse mapa em mão, você também, lembra que eu falei da logística? Você pode definir os lugares ideais aí para você fazer um confinamento, né? Ou semi-confinamento, porque aí você pode, depois que você fez o rotacionado, estudar uma logística em cima disso, né? Porque tanto o confinamento como o semi-confinamento são sistemas que dependem muito da sua eficiência operacional. E você só consegue ter uma eficiência operacional se você consegue mensurar isso daí, certo? Uma outra coisa importante que o pessoal vem falando agora, já existe algumas plataformas aí da questão da rastreabilidade, né? Ele vai facilitar isso. Então você poderia dizer, não, na fazenda X, módulo tal, você consegue monitorar esse animal, entendeu? Da onde ele saiu, né? E quando ele entrou, quando ele saiu e o tempo que ele ficou naquela parte ali. Bom, tudo isso culmina para a redução do impacto ambiental. Nada mais importante, né, nada do que você aumentar a produtividade. Então, você imagina uma fazenda que trabalhava com 0,8, 1 ponto, 1A, 1,2 UA, e ela vai para 3 UA. Ou seja, a gente, além de ter uma produtividade maior, na mesma área, né, você imagina, a gente poderia ter um terço dessa área aberta para produzir 3 vezes mais. Você imagina a quantidade de área degradada que tem aí. Então, assim, ambientalmente correto, né? Porque você está conseguindo otimizar sua produção. À medida que você consegue otimizar sua produção, você não precisa de tanta área, entendeu? Para conseguir produzir a mesma coisa, né? Aqui eu acredito que seria a parte mais importante. Com esse mapa, você vai conseguir mensurar uma série de coisas. Por exemplo, quando você classificou o que é quicuia, o que é braquiária, e você tem o peso de gado, e você tem o ganho do GMD, porque você tem a entrada e tem a saída, você consegue mensurar qual o pasto mais produtivo, você consegue mensurar qual o módulo mais produtivo, né? A média de ganho de peso. Então, assim, você imagina com essa quantidade de ferramenta, né? Inclusive, por exemplo, eu adubei. O que foi o resultado dessa adubação? O que foi o custo? É isso que vai te permitir, né? Deixa eu voltar aqui para o. É isso que vai te permitir
a tomada de decisão, certo? Então você vai tomar uma decisão baseada num fato. Você não vai tomar uma decisão baseada em um chute, vamos colocar assim, não, aqui você estima, no geral, tende que toda fazenda pelo menos tem uma noção, porque você vende a quantidade de animais de produção de arroba, né, na área total. Mas aqui, vamos falar, você vai poder mensurar a sua produtividade de arroba por hectare por ano em qualquer parte da fazenda. Beleza? Valeu aí, se esse conteúdo aí te ajudou, se contribuiu para alguma coisa, se inscreva nesse canal aí, meu amigo, e vamos em frente.